Mas a gente não pode esquecer que o Prodel também tinha uma característica interdisciplinar muito grande, né? Então, nesses trabalhos, né, que ele vai propor na organização da chamada sexta sessão da Escola de Altos Estudos e depois da Casa de Ciências Sociais, ele vai trazer pensadores das mais diversas áreas, né, da geografia, da antropologia, da linguística, da economia, né, para compor um grupo de pesquisa, para compor todo o conjunto, né, de historiadores que estão trabalhando ali com ele naquele momento. Com que objetivo? Né? Com o objetivo de fazer aquilo que ele chamava de uma história global, né? Uma história abrangente, né? Que pudesse dar conta de explicar as questões do social, do econômico, do cultural e do mental com vigor, né? E com teorias, né? Bastante sustentáveis, vamos dizer assim, né? Então ele quer dar solidez para as pesquisas, né? Para ele a história global necessita da interdisciplinaridade, do contrário ela não pode ser sólida, né? Então, novamente, ele defende, né, a interdisciplinaridade como um método, né, e uma prática absolutamente necessária do historiador. E já, pode passar, já falei das estruturas, falei da longa duração. E aí a gente chega no terceiro momento, com dois textos, vou comentar um especificamente, que é a Nova História, também marcantes do Zanai, com muito significado, né? E que nos ajuda a desvendar, né, quando a gente efetivamente pesquisa o contexto da produção desses textos, a gente acaba entendendo, né, os problemas, né, as questões teóricas, as críticas que estão colocadas ali, né? Eu vou comentar dois textos do Jacques Le Goff. Na verdade, um é o Faire l'Histoire, né, que é o fazer a história, e tem o tal dos novos problemas, novos objetos e novos métodos, né, a enciclopédia que o Le Goff vai organizar. E um texto não muito longo, que se chama A Nova História, né, La Nouvelle Histoire, de uma coletânea grande que o Le Goff vai organizar e publicar entre 1876 e 1976 e 1978. Né? Então são dois textos dos anos 70, que são considerados o Manifesto da Nova História, né? Os manifestos da Nova História e as defesas todas que esse grupo vai fazer em relação aos análises. Né? Agora, o que é importante a gente pensar? O que é importante a gente pensar é por quê? Né? Por que nos anos 70 a gente encontra textos do Jacques Le Goff que mais parecem um revival, né, do Apologia da História, um revival da longa duração do Prodel, né, um revival dos combates à história, combates pela história do Lucien Lefebvre, né? Essa nostalgia, né, esse revival que vai aparecer nos textos do Le Goff, tem obviamente um significado, né? Os análises estavam sendo contestados como movimento histórico, né, historiográfico, e mais do que isso, né, se duvidava, né, das possibilidades críticas, das possibilidades teóricas desse movimento nos anos 70. Por quê? Né? Aí a gente tem que voltar lá para maio de 1968, né? Maio de 68 na França.
foi algo de extrema importância. Vocês aqui já devem ter debatido essa temática. E na Sorbonne, os conflitos, né, em torno de maio de 68 foram muito grandes. E o posicionamento do Brodel em maio de 68, né, foi totalmente institucional, né? Ele se opõe ao movimento estudantil e defende a instituição, né, fazendo um discurso bastante administrativo, né, e que a gente poderia chamar bastante conservador, né, para o contexto da época, que era uma época que propunha grandes mudanças, principalmente mudanças culturais, né, mudanças na universidade, né, mudanças na intelectualidade, nas ciências de uma maneira geral. Esse posicionamento do Brodel gera um incômodo extremamente grande dentro da sexta seção. O Jacques Le Goff, o Georges Duby, que eram discípulos, né, do Brodel, se veem em posições, né, políticas bastante complicadas e não podem, e acabam não assumindo um combate, né, um embate direto com o mestre, né, Brodel. E esse incômodo, né, da Sorbonne, ele divide os posicionamentos dentro das ciências sociais, dentro das ciências humanas de uma maneira geral, na filosofia, né, na antropologia e na história. Em 1975 vai acontecer um fórum de debate sobre a história, né, que reúne as universidades de Paris, e nesse fórum aparece aí um historiador que já tinha participado da sexta sessão, que é o Jean Chesneau, né, e que vai apresentar um conjunto de duras críticas à nova história, né, e aos análises de uma maneira geral. Né, e essas duras críticas foram críticas políticas, efetivamente. Né? Essas críticas diziam respeito ao posicionamento que o historiador vinha tomando, o historiador francês vinha tomando naquele contexto, né? Desde o fim dos anos 60 e início dos anos 70. O Chesneau vocês devem conhecer. Ele depois vai publicar em 76, né, um texto com todas essas críticas, e o texto se chama Podemos fazer tábula rasa do passado? Né? Na verdade, era uma acusação aos historiadores acadêmicos que haviam abandonado a prática política e transformado a história numa história acadêmica, né, voltando para aquele problema inicial do começo do século, do academicismo, né, histórico. Então, diante dessas críticas, né, em que o Chesneau foi um protagonista, né, mas tem outros críticos também que vão assumir essa posição, essa chamada geração, né, Le Goff, Duby, Pierre Nora, Jacques Revel, Marc Ferrot, tem que dar uma resposta, né? A sociedade tem que dar uma resposta à universidade, tentando se defender, na verdade, né? E defender os seus princípios.